bom dia, senhores e senhoras e senhoritas aqui do presencial do site, tá? Quem tá em casa também, meu muito bom dia. Vamos começar mais uma aula. Hoje é a última, né? Hoje é a última, né? 4 encontros aí que a gente teve, 3 encontros que a gente teve aí, certo? Ao longo do mês, né? Do mês passado, desse mês. Hoje é o 4º encontro e a gente vai também hoje finalizar com alguns temas também que sempre caem, né? A gente sempre tá mesclando temas que sempre caem. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui 4, 5 temas, né? A gente pegou um TD bem mais mesclado, parecido aí com a prova de vocês. Então a gente vai ter aí, certo, 15 questõezinhas, tá? De temas variados, por exemplo, né? Consórcio público, tá? Licitações de novo, né? Poderes administrativos, né? Tem também agentes públicos e improbidade. São temas que sempre vem caindo aí na prova da OAB. E aí a gente tentou aproximar hoje esse TD, certo, da prova de vocês, que está se aproximando, né? Ontem, antes de ontem, saiu o resultado da segunda fase, né, do outro exame, né? Muitos aí passaram, graças a Deus. Muitos conseguiram aí tirar essa pedra do caminho, né, que é a segunda fase da OAB. E acho que vocês também, né, estão próximos de fazer isso, né? Próximos de conseguir também, né, tirar essa pedra do caminho para começar a advogar, começar a fazer concurso, né? O que vocês querem fazer realmente é isso, né? E ter uma profissão, né, que vocês tanto sonharam e tanto lutaram, né, para acontecer, tá bom? Então, bora começar a aula de hoje. Como eu disse, nós temos, tá, basicamente hoje, né, 5 temas aí, certo, desse TD, né, aproximando da prova de vocês, que geralmente são 6 questões, né, que vem, certo? E aí a OAB, ela nunca repete, né, os temas, sempre são 6 temas diferentes, né, daqui, sei lá, há uns 2 anos, né, uns 2 anos, nós tínhamos uma forma da OAB, da FGV, né, e ela veio mudando, por exemplo, né, ela mudou o seu nível aqui em administrativo, colocando sempre questões de licitações. Então, sempre, né, de 2 anos para cá, nós temos ali uma questãozinha de licitações na prova da OAB. Nos 2 últimos exames, tá, não veio, né, né, a gente ficou até assim, meio que espantado, né, porque ela não colocou nos 2 últimos exames questão de licitações. Então, pode voltar agora a ter, né, já que nós temos 2 leis, para estudar, certo? Não temos questões ainda da lei nova, não tem ainda, certo? Você não encontra questões da lei nova de licitações, né? Aqui o curso vai proporcionar, nas próximas semanas, né, uma aula comigo, né? Uma aula comparativa da lei antiga e a lei nova, mas por enquanto não tem nem questão para estudar. Você não encontra banco de questões da lei de licitações nova, porque não tem. É uma lei nova, né? E sequer na prática aplicada. Porque o TCU, né, expediu uma recomendação para que os órgãos públicos federais não apliquem a lei nova ainda, né? Porque não tem ainda doutrina sobre ela, não tem ainda explicação sobre seus institutos, então sequer na prática ela é aplicada, né? Mas aí, certo, se está no edital, né, ela pode ser cobrada pela FGV na prova de vocês, tá? Mas bora começar aqui, né? A primeira questão, ela versa sobre consórcios públicos, é a lei 11.107, tá? Vez ou outra cai aí uma questão sobre essa lei, tá? A lei de consórcio, e diz lá a questão, tá? Pega o TDzinho aí de vocês, aqui no curso, e quem tá em casa, vamos começar a primeira questãozinha de consórcio, tá? Diz lá a questão. Os entes federados relacionam-se entre si de variadas maneiras. É comum a instrumentalização de protocolos de intenção, convênios, contratos, convênios de cooperação e de consórcios públicos. A disciplina desse último, por meio da Lei 11.107, permitiu avanços nesse modelo de atuação integrada por os consórcios públicos. Pessoal, primeira coisa, tá? Anote aí quem está com papel na mão, papel e caneta, que de acordo com a Constituição, deixa eu botar aqui na tela para quem está em casa, de acordo com a Constituição, no artigo 230, tá? Tem lá a previsão dos consórcios públicos, tá? A Constituição Federal de 88 prevê, no artigo 230 dela, a possibilidade de entes políticos fazerem consórcios entre si e também convênios. Então isso não é novidade, tá? Isso não é legislação, é Constituição. A Constituição, ela mesma prevê expressamente lá que os entes podem se consorciar, né? Juntar mais de um ente, fazer lá um acordo, por exemplo, consórcio do Nordeste, né? Para vacina. Os estados do Nordeste, nesse ano, fizeram um consórcio para comprar vacina, né? Se bem que nenhuma vacina foi comprada por eles, porque a vacina que eles iriam comprar não foi aprovada pela Anvisa, né? Que era aquela vacina da Rússia. Era Sputnik, né? Não foi aprovada pela Anvisa. Mas o objetivo era esse, né? É que os entes, né? Os 9 estados, ou 8, 9 estados, 8 do Nordeste, tá? Eles consorciaram, né? Entre si para comprar a vacina, tá? E aí, esse é o objetivo, tá? É para que eles se juntem, né? Para melhor, certo, comprar uma coisa, para melhor ter força. Então a previsão é na Constituição, tá? Tanto de consórcio
quanto de convênio, tá? Convênios é o mais comum acontecer, né? Os convênios são mais comuns a acontecer porque a formalidade é menor, né? É basicamente, ok? Você faz ali um termo, né, de convênio, um acordo entre dois entes e fazem presta serviço. Consórcio não, né? Nós temos aqui uma lei e tem mais formalidades para serem feitas. Então a questão fala sobre consórcio, tá? Que ela cita aí a lei 11.107 de 2005. Aí continua aí, ó. Permitiu avanços nesse modelo de atuação integrada, pois os consórcios públicos, tá? A questão quer saber especificamente sobre consórcio e não convênio. Ela quer sobre consórcio. Diz lá, item A, tal como os convênios de cooperação têm personalidade jurídica, gente. Olha só, os consórcios sim, tá? Deixa eu botar aqui no quadro, né, para vocês aqui do presencial e também se puder em casa ver, tá? Os consórcios, tá? Os consórcios públicos, quando eles são criados, pensou, e como é que eles são criados, tá? Geralmente é através de uma lei, né? É através de uma lei. Essa lei é enviada, tá? À Assembleia Legislativa de todos os entes. Então, por exemplo, Estado, região Nordeste, tá? Os estados do Nordeste, tá? Eles fizeram um protocolo de intenções, tá? Eles fizeram um protocolo de intenções para fazer o consórcio, tá? Da vacina, né? O consórcio da vacina. E aí, certo? Esse protocolo de intenções é como se fosse um acordo, né? É um acordo, é um pré-acordo. Então, esse protocolo, tá? Ele foi encaminhado a cada assembleia de cada estado. Então, os 9 estados receberam através do governador, tá? Esse protocolo, e aí ele foi enviado à assembleia, ou seja, ao poder legislativo, tá? De todos os entes. E aí, quando o poder legislativo, tá? Dos entes consorciados aprovou lá a lei, tá? Que criava esse consórcio, tá? E aprovava o protocolo de intenções, o que é isso? É a intenção. O que eles vão fazer? É um contrato, por exemplo, né? É um pré-contrato. Então, esse protocolo é um pré-contrato que os governadores assinaram entre si para prestar o serviço. Aí, depois de acordado, ó, vai ser assim, vai ser assado, né? O estado do Ceará vai ter 5 milhões de reais, o estado de Pernambuco vai ter 10 milhões. Eles acordaram entre si como é que seria esse acordo, como é que seriam compradas as vacinas, encaminharam ao Poder Legislativo. Quando o Poder Legislativo, tá, aprova, tá, esse protocolo e ele vira lei, naquele momento, tá, na aprovação da lei, do protocolo de intenções, aprovação da lei que vem com o protocolo de intenções, naquele momento foi criada, tá, o consórcio, tá? Nesse momento foi criado o consórcio e nesse momento, tá, foi dada o que a ele? Personalidade jurídica, tá? Nesse momento nós tivemos a criação da pessoa jurídica, tá, consórcio público, que no caso do Nordeste lá era de direito público, ok? Direito público. Então, olha só, tá? Quando a questão aí, o item A fala, tá? Tal como os convênios, pessoal, convênio não é pessoa jurídica, não, tá? Convênio é só um acordo. Então, quando o convênio é feito, sequer tem lei para isso, né? Na verdade, né, às vezes é só publicar em diário oficial, né? Um acordo entre dois entes. O consórcio, sim. O consórcio tem uma formalidade, ó, tem um rito aqui, ó. É protocolo de intenções, poder legislativo, aprova a lei e aí ele é criado. Mas o convênio sequer, né, é por meio de lei. Então, o item A, ele misturou o convênio com o consórcio, tá? E, de fato, os consórcios são pessoas jurídicas, tá? Porque adquirem, né, personalidade jurídica. Mas os convênios não têm, né, essa personalidade. Então, por isso que o item A está errado, ok? Aí, o item A equiparou convênios com consórcio e errou, né, deixou o item errado, ok? Então, essa aqui é como é que se faz o consórcio. Eles fazem protocolo de intenções, tá? Que é o acordo, né, entre eles, entre os entes políticos, tá? Mandam ao poder legislativo daqueles entes, e aí, quando a lei é aprovada, criou-se, né, criou-se o consórcio público. Professor, quem pode fazer consórcio? União com estados, estados com estados, município com município, tá? Ou seja, os entes políticos podem realizar consórcio, tá? Entre si, tá? Entre mais de um, entre união e estados, tá? Ok? Mas aí, certo? Tem uma regrazinha, que é uma regra que sempre cai. E eu até chutaria aqui, eu não gosto, né, de ficar chutando questão, tá? Mas eu sou nem mãe de nada, né, pra ficar imaginando, tá? Vamos lá. Se eu fosse chutar um tema da lei de consórcio para cair, eu chutava isso aqui, ó. Olha só, imagina... Aqui tá pegando, né, irmão? Tá pegando, né? Imagina o seguinte, tá? Imagina que a União, tá? Ela agora na pandemia, ela quer fazer um consórcio com alguns estados e municípios.
A União, ela quer fazer um consórcio com alguns estados e municípios, tá? E aí, certo? Na verdade, ela quer fazer, primeiramente, esse consórcio, né, com o município, tá? De São Paulo, tá? Município de São Paulo e, certo, o município, sei lá, é Fortaleza, tá? Fortaleza. E aí, certo? A União quer fazer esse consórcio com São Paulo e Fortaleza. Não a capital aqui, é município, tá? Município de São Paulo, tá? Município de São Paulo e município de Fortaleza. Aí, o que acontece? Certo? O estado de São Paulo concorda em participar desse consórcio, tá? Então, além do município constar, eu tenho o estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo concordou em participar desse consórcio. Só que o estado do Ceará não, tá? O estado do Ceará, ele não concordou. Ele não concordou com algumas cláusulas desse acordo, tá? Do protocolo de intenções. Aí, o que vai vir em prova é se é possível um consórcio do qual dois municípios façam parte, né? Mas o estado que eles integram, tá? Não faz, ok? A pergunta é essa, se isso é possível. Seria possível um consórcio com a União, dois municípios, tá? E os estados que ele fizessem parte, um deles não fizessem parte do consórcio. A pergunta que vem é essa. E isso não é possível, tá? Desse consórcio, a União não pode fazer parte. Por quê? Simples e lógico, tá? Aqui percebam, eu tenho município, aqui, e aqui eu tenho o quê? O estado. Quebraria, ó, a hierarquia. Eu daria mais força a um estado que a outro, por exemplo, né? Então a Fortaleza estaria o quê? Prejudicado. Porque de um lado de cá eu tinha o município de São Paulo e o estado de São Paulo. Do outro lado, só o município. E não o estado do qual ele faz parte. Então o artigo 2º da lei 11.107, anote aí, tá? O artigo 2º diz que a União só vai participar de consórcios em que todos os estados, ó, né? Todos os estados do qual os municípios façam parte estejam presentes. Então, se eu tenho dois municípios de estados diferentes, os dois estados devem participar. Se a União participar, né? Então, ela só vai meter, né, o dedinho dela lá, a União, certo? Se o consórcio for formado por dois estados, aliás, por todos os estados em que todos os municípios consorciados façam parte. Essa regra, ela não cai, não, despenca em prova, né? Porque é uma regra bem legal acerca da composição dos consórcios. Mas a regra é, eles podem entre si se consorciar. Mas a União só vai fazer parte de consórcio em que dois municípios, tá, façam parte, se os dois estados deles também fizerem parte. É uma regra de hierarquia, né? Da autonomia? É. Não, mas nenhum ente é subordinado ao outro. Tudo bem, não é. Mas nessa questão aqui, né, a lei meio que fez uma subordinação, né? Eu só vou participar enquanto União, certo? Se todos os estados fizerem parte. Porque entendeu a lei o quê? Que se eu deixar um consórcio, tá? Com o estado e o município, e o outro só com o município, tá ficaria mais forte o outro, né? Nesse consórcio. Teria mais poder, né? E aqui não é poder. Aqui é o quê? Serviço público, entendeu? Beleza? Então se liga aí nessa regra da lei 11.107, que é uma regra que cai muito, tá? Nas provas de OAB também. Artigo 2º, tá? Da lei 11.107. Artigo 2º, ok? Essa é só a explicação que eu vejo aqui a possibilidade de cair essa questão, esse tema na prova de vocês. Mas o item A já está errado da primeira questão, ok? Vamos para o item B. Os consórcios, tá? Os consórcios, item B, substituíram os protocolos de intenção e os convênios? Pessoal, nada a ver. Como eu já disse, a Constituição prevê tanto consórcio quanto convênio, né? Ocorre que em relação aos consórcios, diz lá a Constituição, seriam os termos de lei. E a lei, né, é a 11.107. A lei que regulamentou os consórcios é a lei 11.107. Portanto, tá? Essa lei de 2005 foi que regulamentou. Porque a própria Constituição disse que seriam os termos de lei. Mas os convênios ocorrem ainda, né? Em muitas áreas, certo, da vida, tá? É muito comum convênio, né? Para prestar serviço entre União e Estado, entre Estado e Estado. Isso é muito comum. Mas não tem formalidade que tem um consórcio, já que tem uma lei própria para os consórcios. Então, item B, tá? Está errado, porque existe hoje ainda consórcio e convênio nos termos da Constituição. Item C errado. Item C. Aliás, item B errado, né? Item C agora. São constituídos sob a forma de associação, até agora correto, com personalidade jurídica própria, beleza? A qual, portanto, é permitida a delegação de competências dos entes federativos que o compõem, com outorga de poderes para a prestação de serviços públicos, inclusive expropriatórios, e para a cobrança de tarifas, além de celebrar contratos,
a ser contratado com dispensa de licitação. Pessoal, esse aqui é o item a marcar. Professor, mas tudo aqui o consórcio pode, pessoal, é esse o objetivo do consórcio. É que o serviço sai da esfera do ente político, tá? E vá para ele, né? Olha só, imagina aí, certo? Imagina aí você nessa pandemia, né, sozinho, tá? Só o Estado prestar serviço público de saúde, né? É claro, seria melhor, né, de forma mais composta, mais estados, né, mais municípios. Então foi muito comum aqui na pandemia, em vários estados, os municípios formarem consórcio. Aqui no Ceará, por exemplo, tá? Tem consórcio regiãozinha Muns, que são 10 municípios que formaram consórcio para quando forem comprar vacina na empresa, comprarem mais rápido. Para quando for comprar máscara na empresa, comprarem mais rápido, ter mais força para comprar. Então, o consórcio, ele tira do ente estatal, né, aquela função, e a função é delegada pela lei a esse consórcio. O artigo 6º, anote aí, tá? Artigo 6º da lei, 11.107, permite, tá, que se delegue, inclusive, competência para desapropriar, certo, áreas, né, para construção. Imagine que o consórcio da saúde do Nordeste quer construir um hospital. Um grande hospital, certo, no centro da região, tá? Por exemplo, no Ceará ou na Bahia, né? E aí vai ser um grande hospital que vai receber pacientes de todos os estados do Brasil ou do Nordeste, tá? Esse consórcio vai poder, de acordo com a lei, desapropriar, né? A própria lei permitiu, né, que ele possa desapropriar, certo, para construir um hospital. Então, olha só, a delegação, certo, que há entre o ente e o consórcio é essa. É que um serviço público que era do ente originariamente, tá, ele sai dessa esfera e vai para o consórcio para melhor prestar aquele serviço público. Isso está onde? No artigo 6º da lei 11.107, tá? Então, o item C já pode marcar como o item correto, de acordo com a lei de consórcios públicos, tá, de 2005. Então pode marcar, isso mesmo, tá? Isso mesmo. Então, ó, quando falar consórcio, tá? Outra coisa, ó. Pessoal, de acordo com a lei de consórcios aqui, tá? Os consórcios, eles podem ter eles podem ter dois regimes jurídicos, tá? Duas personalidades. Ou ele pode ser criado com personalidade de direito público ou de direito privado, tá? Então, de acordo com a lei, tanto é possível ter um consórcio com essa personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Direito público ou direito privado. Pessoal, mas isso é possível mesmo? É. Salvo o melhor juízo, aqui no Ceará foi criado recentemente o chamado FunSaúde, né? O FunSaúde, tá? Na verdade é uma fundação, tudo bem. Mas antigamente tinha um consórcio, né? Era um consórcio... Oi? Pois é. Justamente. Antigamente era um consórcio, né? Então era um consórcio, tá, que prestava saúde para vários municípios. Era um consórcio, ele tinha o quê? Ele tinha personalidade de direito privado. Tá? Ele era privado, aqui no Ceará, né? Alguns municípios se consorciaram entre si, né? E essa personalidade é de direito privado. Porque eles não criaram nenhuma pessoa jurídica, né? Não criaram para gerir isso. Hoje não, né? Hoje, né, o Estado do Ceará, né, criou o FunSaúde, que é uma fundação pública de direito privado para prestar o serviço. Mas até então, nós tínhamos um consórcio entre vários municípios do Ceará para prestar um serviço de saúde mais descentralizado. Mas a lei permite, tá? Que eu crie tanto direito público quanto direito privado. E olha só, se for direito público, esse consórcio será chamado de associação pública, tá? Associação pública, e essa associação pública é uma espécie de quê? De autarquia, gente, tá? É a chamada autarquia multifederativa. Autarquia multifederativa. Então, olha só, tá? Na prova de vocês pode cair uma questão assim, tá? Combinando organização administrativa com isso aqui, tá? E aí eu posso ter, né, uma autarquia chamada multifederativa, ou seja, mais de um ente da federação. Por isso que é multifederativa. Mas pode ser criado com direito privado. É possível, não é comum. Aí não é legal também, né, criar direito privado. É melhor, né, para prestar serviço, criar o quê? Com direito público, tá? Sendo de fato uma pessoa jurídica de direito público. Mas é possível na lei ser tanto direito privado quanto direito público, tá? Sobre a lei de consórcio, tá? Então fique ligado nesses artigos aí que eu falei. O 2º, o 6º, tá? Que são artigos que realmente sempre vem caindo na prova de concurso e também da OAB. E para terminar consórcio, tá? Para não ficar só aqui na questão, olha só. Essa aqui, na minha perspectiva, vai cair na próxima prova. Por quê? É novidade.
Em 2019, tá? Modificaram essa lei aqui, tá? Uma lei nova modificou ela. O que foi a modificação? Antigamente, tá? Tinha uma divergência. Se o consórcio fosse direito público, tá? O regime era o quê? Estatutário dos servidores. Se fosse direito privado, era o quê? Seletista. Aí tinha polêmica, né? Eu tinha consórcio no mesmo estado que era público e privado, entendeu? Aí tinha uma polêmica, né, em relação ao regime jurídico do servidor. Para acabar com a polêmica, veio lá a lei, né? A lei, certo, modificou a lei de consórcio. Eu vou ler aqui o artigo, tá? É uma lei importante, até agora não foi cobrada, né, na OAB. Então, na minha possibilidade, perspectiva, deve vir, certo, na próxima prova, porque é novidade e não caiu ainda. Deixa eu localizar aqui a lei 11.107. Isso aqui, ó. 11.107, deixa eu ver aqui o artigo, rapidão. Tá aqui, ó. Achei. Artigo 6º, parágrafo 2º, tá? 6º, parágrafo 2º, diz assim, ó. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido por quem? Pela CLT. Então, hoje não importa se é público ou privado, qual é o regime? Seletista, tá? Então, pessoal, um consórcio faz concurso? Em regra, sim. Em regra, sim, tá? Em regra, para os cargos do consórcio tem concurso. Mas se ele for o direito público ou privado, qual vai ser o regime do servidor? Seletista, tá? É uma novidade de 2019. Novidade de 2019, tá? E aí, certo? Não caiu ainda, então se vier na sua prova a lei de consórcio, tá? Eles devem cobrar isso aqui. Devem cobrar o regime de pessoal, certo? Dos consórcios. E hoje não importa se é direito público ou privado, ele vai ser sempre o quê? Seletista, ok? Então, olha só, né? Uma questão boa para cair no próximo exame, tá? Fique ligado aí em relação a essa modificação legislativa, já que a OAB sempre gosta, né, de novidades nas provas dela, tá? Bora lá. Item C já foi o correto, né? Vê aqui o D. Concentram atividades de prestação, gestão, fiscalização e regulação de serviços públicos numa só figura jurídica, tá? Pessoal, aqui já foi, né? Já tá errado por quê? O consórcio, ele é criado para quê? Para descentralizar, né, serviço, tá? Para tornar ele mais descentralizado e não centralizado, não concentrar. Aqui é desconcentrar e não concentrar, certo? Por isso que o D está totalmente já equivocado. E, de fato, na primeira, o gabarito é o item C, tá bom? Então, fizemos aí uma exposição, né, um resumo, tá, de consórcio. E eu falei aqui dos principais artigos, realmente, né, e da novidade legislativa, né, que pode cair no próximo exame do dia 17, né? 17 de outubro ou 18? 17 de outubro, tá? Que tá se aproximando, né? Vamos lá. Segunda questão. Na administração pública brasileira, as pessoas jurídicas que correspondem a uma extensão da administração direta, executando atividades típicas de Estado, de forma descentralizada, possuindo personalidade jurídica própria de direito público, patrimônio e receita próprios, atribuição específica e autonomia administrativa e financeira, criadas por lei e vinculadas ao Ministério ou à Presidência da República, são denominadas, item A, órgãos da administração direta, gente. Para começar, órgão é pessoa jurídica? Órgão não é, já era, tá? Órgão não tem o quê? Não tem personalidade jurídica, né? Portanto, o item A, já de cara, era aquele que você não poderia errar, né? E aquele que você, de fato, certo? Não tinha dúvida, porque órgão não tem personalidade jurídica não, tá? O órgão, ele integra a pessoa jurídica, tá? Então, quando o órgão manifesta-se, quem se manifesta é a pessoa jurídica. Item B, concessionária de serviço público, para começar, essas entidades aqui, elas são entidades, tá? Entidades de direito privado que tem um contrato com a administração, né? É um contrato de concessão, ok? A questão fala personalidade de direito público, né? Então, o item B já não é, porque as concessionárias são de direito privado, tá? Elas fazem um contrato com a administração e não são criadas por lei também não, tá? Item B errado. Item C. Item C. Organizações sociais. Esse aqui, ó, o item C é a entidade do terceiro setor. Também é uma entidade, tá? Privada. Entidade privada que tem aí, certo? Um acordo, né?
um acordo com o governo, ok? E não é, certo, entidade, pessoa jurídica de direito público. Ou seja, sobre o quê? Autarquias, né? As autarquias são, sim, pessoas jurídicas, tá? De direito público, criadas por lei para exercer atividades, ó, típicas, tá? Atividades típicas de Estado, ok? Então, o item D era o item a marcar, né? Você fazia até por eliminação, né? Ia vendo aqui o item A, B e C. Então, o item D seria o item corretinho a marcar. Tranquilo? Oi. Sempre é, tá? Essa aula aqui tá uma aula bem interessante, tá? De organização, porque a gente destrincha, né, quais são as entidades, da direta e a indireta. E descentralizar é tirar do ente central, né, e colocar em um outro ente, que é criado por lei, tá? Então, olha só, rapidão aqui, ó. Atenção aí, ó. Pois é. Rapidão aqui, ó. São 4 as formas, tá? São 4 as formas de organização administrativa. Eu tenho a centralização, a descentralização, eu tenho a concentração e a desconcentração, tá? Olha só, a centralização, tá? A centralização e a concentração, aqui, ó, a centralização, tá? E a concentração, elas são muito difíceis de ocorrer, tá? Porque é muito difícil que um ente só, ele preste serviço, tá? É muito complicado, tá? Imagine só um órgão público na presidência da República prestando tudo, tá? Educação, saúde. Então é muito difícil concentrar no órgão só. É por isso que na concentração eu faço o quê? Eu desconcentro, tá? Eu crio, ó, vários órgãos, tá? Órgãos públicos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Pessoal, me dá um exemplo. Rapidão aqui, ó. Ministério da Segurança Pública e Justiça, né? Que trata de justiça e segurança pública. Eu tenho lá nele vários órgãos que vão prestar atividade, né, na sua área de competência. Eu tenho a PF, eu tenho a PRF, eu tenho a Polícia Penal, que é o DEPEN, tá? Eu tenho a Polícia Ferroviária Federal. Então, olha só, são 4 órgãos desconcentrados, né? Eu poderia somente o Ministério prestar, mas não caberia, não tinha como. Então, eu desconcentro, ok? Criando órgãos, ok? Na estrutura de um órgão maior. Então, isso é o que? Desconcentrar. E ainda mais, tá? É uma figura mais, né, recorrente, é o que, ó? Eu, em vez de centralizar, né, num ente só, centralizar na União, ou no Estado ou no município, eu faço o quê? Ele próprio, tá? Ele, através de lei, que ele manda para a Assembleia, se for Estado, ou para a Câmara, se for município, ou para o Congresso, se for a União, tá? Ele manda uma lei criando uma entidade ou autorizando a criação. Então, aqui, ó, na descentralização, né, ela vai ocorrer, às vezes, basicamente, através de lei, tá? Que é quando o ente central, ó, exemplo, União, Estados, DF e municípios, tá? Eles, por lei, mandam para o Legislativo a criação de quê? Das entidades da administração indireta, né? Famosa fase. O que é a fase? Fundações públicas, autarquias, economias mistas e empresas públicas. Essas aqui, certo? São as chamadas, né? As chamadas entidades da administração indireta. Então, olha só, quando falar na sua prova, tá? De descentralização, tá? Por outorga, é essa aqui, outorga legal, tá? Ou por lei, criando uma autarquia, ou autorizando em lei as outras entidades, é que vai se criar uma nova entidade com autonomia. Exemplo, na União, qual é a entidade que presta serviço de benefícios previdenciários? INSS, a autarquia. Na União, quem é a entidade, né, que presta serviço de fiscalização de moeda e emissão de moeda? Banco Central, autarquia, né? Na União, quem é a entidade, por exemplo, tá, que trabalha com o mercado de petróleo? Petrobras, economia mista, tá? Na União, quem é a entidade, né, que trata, certo, de benefícios, de concessão de benefícios, benefícios sociais, empréstimos públicos a preço de banana, Caixa Econômica, né? Ou seja, empresa pública, tá? Na União, quem é a entidade, né, que faz serviço postal com exclusividade? Correios. Então, alguns serviços bem complexos, tá? E, em vez de centralizar, eu faço o quê? Descentralizo. Isso é por lei. Ou lei cria autarquia ou autoriza as outras entidades.
Mas aí, às vezes, quando um órgão, tá, não pode somente ele fazer o serviço, eu desconcentro, tá? Eu crio ali uma hierarquia, tá? Um órgão maior e órgão menor está na hierarquia, viu, guerreiro? Então, isso aí é o que é certa diferença entre centralizar e descentralizar. Por lei. Por lei. Sempre por lei. Sempre por lei. Não pode ter órgão público no Brasil se não for por lei, tá? Se vier na prova que um decreto, tá? Medida provisória, não pode. Tem que ser lei, tá? Esse aqui do distrito, né? Ordinária ou complementar, mandada ao Congresso para criar lei, para criar órgão. Tanto. Isso. Tudo aqui é lei. Por quê? Qual é a regra? Princípio da legalidade. Né? E aí não pode ser excepcional, tá? O que pode ser exceção, tá? Que aí é um decreto autônomo do presidente, é extinguir cargos vagos, mas órgão somente por lei. Onde é que tá isso? Artigo 61 da Constituição. Diz que cabe, né, por lei a questão de órgão, entendeu? Então somente por lei, tá certo? Então, segunda questão, né, vimos aí, de fato, a D é a questão, é uma autarquia e faz parte de quê? Da descentralização administrativa. Vamos para a terceira. Primeira foi qual, gente, aí? Primeira foi C, foi D? Primeira foi C, né? Segunda foi D. Para a terceira agora. Uma empresa pública pretende ampliar seu quadro de servidores em razão de ter celebrado recentemente um novo contrato para a prestação de serviços públicos, que são seu escopo institucional. Considerando que essa empresa foi contratada por dispensa de licitação por um ente público para a prestação de serviços, item A. A contratação dos seus servidores também poderá ser feita com dispensa, de forma que não será necessária a realização de concurso. Pessoal, essa aqui é bem fácil de matar, bem facinho. Eu botar aqui no quadro, sem trabalho aqui, ó. Essa aqui você vai utilizar, tá, dos conhecimentos, né, muito bons repassados a vocês do Ronaldo Rolim, né? Ele deve ter passado, tá, com vocês lá, né? Ou não sei, que às vezes não dá tempo, né? Mas se não passar, certo, eu falo aqui rapidinho, ok? Sem entrar na seara dele. Aqui, ó, nós temos lá um capítulo da Constituição destinado a quem? A administração pública, né? O capítulo tá, acho que capítulo 7, né? Capítulo 7 destinado à administração. São regras destinadas à administração pública. E o principal artigo é qual? Artigo, ó, 37. E nele lá, tá, tem o inciso 2. Inciso 2 tá, diz o seguinte, ó, que a admissão para cargos e empregos públicos deve, de regra, ocorrer através de quê? Concurso público. Então, olha só, para cargos, tá? Para ocupar cargos e empregos públicos, tá? De acordo com a Constituição Federal, a regra é o que? A regra geral? A regra, certo? É concurso. Agora, claro, tem exceções? Claro que tem exceções, né? Nós temos os cargos em comissão, as funções de confiança, tá? Os mandatos eletivos. Mas a regra é, se você vai ocupar um cargo público, tá? Numa entidade da administração indireta, por exemplo, empresa pública, ou se vai ocupar um emprego público, que é o mais comum, tem que fazer o quê? Concurso. Caixa Econômica, lançou agora, edital, né? A Caixa, tá? Saiu semana agora recente, né? Ela lançou o quê? Uma seleção? Concurso público, tá? Correio, se lançar, vai ser o que? Seleção? Concurso público. Então, as entidades da administração indireta, tá? Tanto faz se públicas ou privadas, tá? Se é economia mista ou empresa pública, ou autarquia ou fundação, tem que fazer o quê? Como regra? Concurso público. Aí fala, dispensa de licitação, nada a ver, tá? O item A nada a ver, porque a regra é concurso público nos termos do artigo, ó, 37, inciso 2 do texto, né, da Constituição Federal do Brasil. Então, o item A já está realmente absurdamente errado. Item E. Item B. Será necessária a realização de concurso público de provas e títulos, mas o regime jurídico a que estarão sujeitos seus servidores não se altera, pois é definido pelos administradores da mesma, gente, mediante a aprovação do Conselho de Administração. Epa, negativo, pessoal, tá? Negativo. O regime jurídico, olha só pra cá, ó. Se for para cargo público efetivo, ou seja, servidores públicos. Pessoal, quem ocupa cargo público? A administração direta, tá? União, Estado, município. A administração indireta nas autarquias.
Aí é cargo público, tá? Por exemplo, Detran no Ceará faz o quê? Concurso faz. Para emprego ou cargo público? Cargo público. Banco Central, cargo público, tá? INSS, cargo público. Agora, quando eu vou, certo? Sei para que é isso aí. É para levantar o espírito, né? Vamos lá. Aí, ó, quando eu vou para emprego público, é para onde? Ó? Aqui, ó, é para sociedades de economia mista, sociedades de economia mista, é para as empresas públicas, e é para, ó, fundação pública de direito privado. Fundação pública de direito privado. Porque se for fundação pública de direito público, vai ser o quê? Cargo efetivo, ok? Mas olha aqui, para isso aqui eu faço o quê? Concurso, mas é o emprego público, gente. E se é emprego, qual é o regime? Vocês sabem, seletista. É com o tio Alexandre Teixeira. Então, assim, não tem por que ter o administrador dizendo que vai ser. Não, a questão disso, o administrador vai definir negativo. Quem define o regime é a lei, tá? E se for estatutário, isto é, para cargo, é uma lei, né? Que regulamenta o regime. Se for para emprego, é o quê? CLT. Nós temos leis, né, para estatutário e leis para quê? Para CLT, que é uma lei só, né? Que é a lei que o tio aí domina muito mais, né? Há mais de 20 anos aí, certo? Aqui no Brasil, né? Ele domina a CLT, né? Que eu nunca dominei, né? Mas um dia chego lá, né? Um dia pode chegar lá, ok? Para estudar, não para dar aula, né? Mas para estudar. Porque aqui não tem como não. Olha só, então é isso, tá? A questão diz, quem vai definir é o administrador? Negativo, tá? Quem define é a lei, pessoal. Porque a administração pública é princípio de quê? Legalidade. E se é cargo, é servidor efetivo, é a lei. E, por exemplo, se for federal, é a lei 8.112, né? Que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Se for aqui, é o quê? CLT, né? Que é a lei, né? Que é a lei que nós temos hoje para regulamentar o regime seletista. Então não tem porquê a questão falar que é o administrador que vai definir, tá? Item B é erradíssimo, né? É erradão, aliás. Item C. A contratação de seus servidores ainda dependerá de realização de concurso, independentemente do regime jurídico que vierem a se submeter, seletista ou estatutário, na forma da lei. Perfeito. É isso mesmo, tá? Ou seja, se for cargo público, vai ser o quê? Estatutário, né? A lei de servidor público. Se for seletivo, vai ser o quê? CLT é a lei que regulamenta, tá, o regime jurídico privado das empresas, tá, estatais de poder público. Então, o item C já pode marcar como item correto, ok? Na terceira questão. Ou é o item D? Vamos pro D, né? Pode ser o mais correto, né? Nem li o D, não, tá? Eu marquei o C correto, mas pode ser o D. D. Os servidores que vierem a ser contratados se submeterão a regime seletista e a prévio concurso público, tendo em vista que a atividade desenvolvida pela empresa não interfere nesse vínculo, podendo ser dispensados posteriormente por decisão motivada. Pessoal, apaga aí, tá? É o item D. É o item D. É o item D. Tá certo? Então tá errado. É o item D. Por quê? Eu vou explicar. Por quê? Ó. Se a empresa pública, tá? Ou a economia mista, ela presta serviço público, ou a economia, ou atua na economia, não importa. Não importa, tá? Porque o regime sempre é o quê? Seletista, tá? Eu não tenho empregado na Caixa, ou nos Correios, tá? Ou Banco do Brasil, ok? Que o regime é o quê? Estatutário. Não tem. Após a Constituição, não tem. Pode ter antes, né? Aqueles que foram estabilizados. Mas depois da Constituição, não há empregados sob regime estatutário. Todos são o quê? Seletista. E empregado tem estabilidade, gente? Empregado? Em regra, não. Na prática, mas na prova está sendo marca por quê? Porque não tem, né? A CLT ela prevê quais estabilidades? A da gestante, né? Temporária, e a do cipeiro, né? O cara que é cipeiro e tal, então aquele que faz parte do sindicato. Essa é temporária. Mas a estabilidade definitiva não tem mais, né? Ela acabou e deu lugar ao FGTS. Então, de fato, aqui o D é o item mais correto, né? Tem que ter concurso, ok? O regime é sempre o quê? Seletista, tá? Então, o D, de fato, é correto, tá? Se tá o C aí, está equivocado, tá? No gabarito. Corrijam aí quem tá em casa e também aqui no curso presencial, tá? Corrijam a terceira questão, porque gabarito, de fato, é o item D nessa questão. Pessoal, eu não resolvo questão certas vezes com você aqui antes, não. Eu resolvo com você na hora, tá? Aqui é na hora.
Às vezes eu pego esse gabarito quando é polêmica a questão, tá? Mas eu resolvo na hora aqui para a gente compreender de fato o que é correto. E o item C até poderia ser correto, né? Mas aí ele falou o quê? Seletista ou estatutário. Não. Aqui é só seletista, tá? Para isso aqui, ó, para isso aqui é só o quê? Seletista e não estatutário. Por isso que o D é o item a marcar na terceira questão, tá ok? Não interfere. Pronto. Não, dispensado, dispensa mesmo, pode ser demitido, entendeu? O empregado da Caixa, infelizmente ele pode fazer concurso, né? E pode ser demitido, infelizmente, né? Ocorre muito, né? Demissões em massa na Caixa, nos Correios. Infelizmente. É um cargo que não tem o quê? Estabilidade. Infelizmente, tá? Por isso que às vezes ninguém quer, né? Não é nem atrativo, né? Porque muito embora seja uma função boa, né? Função legal, não tem muito estresse ali, né? Mas você não tem estabilidade, como tem no cargo público, entendeu? Aqui tem estabilidade, né, no cargo público. Você após 3 anos, depois de cumprido o estágio, só sai, né, por sentença ou PAD. Aí não, tá? Se quiser demitir amanhã, demite alguém que fez concurso. Mas claro, na prática, né, como o colega disse, tá? Não tem nessa demissão assim não, tá? Na prática sempre tem estabilidade, né? Mas na prova, que é o que importa, ok? Não tem a estabilidade. Então, na terceira questão, item D é o item a marcar de acordo também com o 37, inciso 2 do texto da Constituição. Para a quarta, a Associação Delta se dedica à promoção do voluntariado e foi qualificada como organização da sociedade civil sem fins lucrativos, OCIP, após o que formalizou o termo de parceria com a União, por meio do qual recebeu recursos que aplicou integralmente na realização de sua atividade, inclusive na aquisição de um imóvel. Aqui era o ponto mais importante da questão, tá? Aqui podia grifar, de um imóvel, que passou a ser sede da entidade. Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Para começar, tá, pessoal? Aqui, ó, a OCIP, tá? Ela tem base legal na Lei 9790, ok? Lei 9790 de 96, tá? Lei 9790 de 96. Essa lei regulamenta essas parcerias do poder público com as OCIPs, tá? E essa parceria vai ser firmada com um negócio chamado termo de parceria, tá? Termo de parceria. E aí, certo? Olha só, de acordo com a lei da OCIP, tá? Se aquela ONG, que é a ONG, tá? São organizações não governamentais que têm uma finalidade, né, geralmente pública, tá? Ensino, educação, saúde, meio ambiente, tá? Pesquisa, e ela quer prestar o serviço, né, ajudando o Estado, né, paralelamente ao Estado, ou seja, um terceiro setor, né, uma entidade paraestatal. E aí, certo, ela tem que ter o quê? Tem que ter recursos financeiros, né, para prestar o serviço. E ela faz o termo de parceria. E aí, de acordo com a lei, se ela preencher os requisitos que a lei determina, tá? Por exemplo, ela aqui, certo? A ONG, né, para virar um OCIP, tem que estar constituída e funcionando há pelo menos 3 anos. Então não pode, tá? Uma organização não governamental querer ser um OCIP se ela não está funcionando e constituída em cartório há pelo menos 3 anos, tá? Se ela tiver 2 anos na sua prova, ela não pode firmar termo de parceria com o Estado, ok? Porque a lei diz, né, que um requisito é que esteja constituída no cartório, né, sendo pessoa jurídica, há pelo menos 3 anos e funcionando, tá? Porque às vezes, para que é isso aí? Para evitar fraude, né? E se já há fraude, né, hoje com as ONGs, né? Cria-se uma ONG, no outro dia ela já tem lá, né, dinheiro na caixa dela. Então isso é para quê? Para evitar as fraudes que ocorriam e que ocorrem, tá? Com entidades paraestatais, né, que firmam contratos, termos com o Estado. Então, para que uma ONG vire um OCIP, tá? Através do termo de parceria, tem que estar constituída e funcionar pelo menos 3 anos. E de acordo com a lei, se ela preencher os requisitos legais que tem outros lá na lei, tá? O ato de concessão ele é vinculado. O poder público não pode negar à OCIP essa qualificação, tem que dar. É um ato vinculado. O que vem em prova? Vem confundindo vocês, tá? Com outra entidade. Vem confundindo vocês com uma outra entidade paraestatal, que são as OS, tá? A lei 9637, a lei 9637 de 90 também, tá?
ela prevê não OCIP, mas prevê o quê? OS. Ela prevê a OS, Organizações Sociais. E lá na OS, tá? Diferentemente da OCIP, esse acordo é feito por meio de quê? Contrato de gestão. Então, olha aqui diferenças que a FGV pode explorar na sua prova, tá? A OCIP, qual é o acordo? Termo de parceria. A OS, contrato de gestão. Diferentemente da OCIP, tá? A OS não tem que estar constituída há pelo menos 3 anos. Não tem. Basta ela ser criada hoje, tá? No cartório, amanhã já pode firmar o contrato de gestão. E diferentemente da OCIP, tá? Até tá aqui, né? Aqui, ó, que se trata de um ato vinculado. Ou seja, não cabe ao poder público negar essa qualificação quanto ao CIP. Já que na OS, ok, a lei começa que poderá, né, ser qualificada como OS. Ou seja, ato discricionário. Então, olha só, isso aqui é uma diferença que é mais explorada em prova, né, acerca da OS e da OCIP. E aí, outra diferença é que, por exemplo, quando a OCIP tá recebendo dinheiro do poder público, né, para fazer o serviço, tá? Ela pode comprar um bem imóvel com isso, tá? Olha só, aquele bem imóvel comprado, imóvel, né, com o dinheiro da OCIP, tá? De acordo com a lei, ele continua um bem privado, mas ele vira o quê? Inalienável. Os bens públicos são o quê? Inalienáveis. Mas olha a pegadinha. Um bem comprado, tá, pela OCIP com dinheiro público, ele não vira bem público, não. Mas ele considera-se o quê? Inalienável. A lei fala isso. Por quê? Se for para prestar serviço público lá da OCIP, né, que é um serviço de utilidade pública, ele vai servir ao interesse público, e nesse caso é inalienável. Olha só, aqui, ó, é mais uma diferença. É mais uma diferença entre as duas. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó, certo? A OCIP, ela pode comprar bens, né? Ela pode comprar bens imóveis para ser a sua sede, e se ela comprar bens imóveis, tá, de acordo com a lei, esses bens serão o quê? Inalienáveis. Inalienáveis. Se for comprado com dinheiro público. Isso aqui é importante, tá? Comprado com dinheiro público. Porque se for dinheiro privado, aí não é, né? Se for dinheiro público, dinheiro da parceria com o poder público, aquele bem que é privado, mas de acordo com a lei, ele tem uma cláusula de inalienabilidade. Não pode alienar aquele bem. Aqui na OS não é assim. Aqui na OS, ó, o poder pode ceder bens para a OS. Tá? Ele já pode fazer isso. Aqui, ó, é possível a cessão de bens imóveis. Então, se aqui na lei tá, é possível a cessão de bens imóveis, não é preciso o quê? Não é preciso comprar. Aqui é porque ele não prevê. A lei aqui não prevê, né, a cessão. Aí ela pode comprar, né? E se ela comprar, o bem vira o quê? Inalienável. Aqui, como não prevê a compra de bens imóveis com dinheiro, permite o quê? A cessão do bem de um poder público à OS, tá? Daquele bem imóvel. Quando acabar a parceria, aí o bem retorna ao poder público. A questão vai versar sobre isso aí, sobre a diferença entre a OCIP e sobre a OS, ok? Então são diferenças, tá, entre as duas entidades paraestatais, tá, que prestam serviço público em colaboração com o Estado. Mas o item A, vamos lá. A associação não poderia ter sido qualificada como OCIP, considerando que o seu objeto é a promoção de voluntariado. Pessoal, esse aí é um objetivo da OCIP, né? É promover o quê? O voluntariado, né? Já está errado o item A, ok? Já está errado. É esse o objetivo, tá? É promover, né, serviço de forma o quê? Voluntária, né? Na educação, na saúde, no meio ambiente, tá? Na pesquisa, ok? Né? Tem muitas ONGs aí que, por exemplo, tá, que fazem serviço de saúde, né? Ontem mesmo eu vi, né? No sistema penitenciário do Ceará. Uma ONG, tá? Uma ONG estava oferecendo serviço de quê? De consulta médica, médica de olhos, né? Para os presos, entendeu? A ONG tem uma parceria com o poder público, tá? O poder público não pode, nas penitenciárias, tá, prestar o serviço, que quem faz? A ONG vai lá e presta, né? Ela com seus funcionários, né, com o seu dinheiro, com a sua estrutura, vai lá, né, e fazer consultas, tá? Para os presos. Ou seja, é uma parceria, né? Uma parceria, né, que voluntária, que essa ONG, né, que foi considerada como OCIP ou OS, está fazendo. Então aí, né, o item A é o contrário do que é a OCIP. É para justamente promover o voluntariado que ela é criada. Item B, a qualificação como OCIP é ato discricionário, gente?
Olha só, OCIP, ó, excepcionário é o ato o quê? O vinculado, né? Já era, né? Já era. Então aqui o B já está errado. E onde é que está isso aí? Está no artigo 2º da lei, certo? Da OCIP, que é a lei 9790, tá? Diz lá que o ato é vinculado aos requisitos que a lei fala. Se a entidade preencher os requisitos, o poder público não pode negar essa qualificação. C. A qualificação como OCIP não autoriza o recebimento de recursos financeiros? Pessoal, é claro que sim, né? É para isso que a ONG é criada, né? É para receber dinheiro do poder público, ok? Por meio de quê? Termo de parceria, né? Então, o item C está errado. Esse é o objetivo, tá? Uma ONG, entidade não governamental, ela quer prestar um serviço público que ela acha interessante, tá? E para isso tem que ter o quê? O fomento do Estado, né? Através da OCIP, do termo de parceria. E na OS, contrato de gestão. Entender, a associação não tem liberdade para alienar livremente, ó, os bens adquiridos com recursos públicos, ó, provenientes de termo de parceria, né? Artigo 16, tá? Da Lei 9790, 9790, tá? /90. Então, perceba, o que a banca faz é explorar as diferenças entre a OS e a OCIP, e as duas são entidades o quê? Paraestatais, beleza? Que prestam serviço público, né? Serviço de utilidade pública, em colaboração com o Estado, beleza? Então, o item D é o item a marcar. Item D. Atividade, quinta questão. Atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Pessoal, vamos lá. O que é isso aí, gente? Que poder é isso aí? Poder de polícia, pessoal, tá? A questão aqui pegou, ela copiou. A questão copiou, ela copiou aqui o artigo 78 do Código Tributário Nacional, certo? E colou aí, né? A questão aí, o enunciado define, né, no artigo 78, o que é o quê? O poder de polícia, que é a atividade administrativa, né, que ela limita ou restringe direitos, tá, individuais ou coletivos em nome de quê? Do interesse público, né? Então, qualquer atividade da administração pública que limite, tá, ou restringe direitos individuais ou coletivos em nome do interesse maior, vai ser o quê? Poder de polícia, tá? Então, vamos lá para a questão. Item A, poder disciplinar? Não. Mas aqui cabe um comentário. Olha só. Pessoal, tanto o poder, tá? Tanto o poder disciplinar quanto o poder de polícia, eles utilizam-se, tá? Eles utilizam de duas medidas importantes, né, para a sua atuação, que é a aplicação de multas, tá? Aplicação de multas. E aí, certo? Uma coisa muito explorada nas provas é a diferença entre a multa aplicada, tá? Entre a multa aplicada pelo poder de polícia e a multa aplicada pelo poder disciplinar. Tem uma diferença enorme e que as bancas adoram explorar. Então, a multa aplicada pelo poder de polícia e o disciplinar é diferente. Por quê? Uma multa, tá, aplicada ao poder disciplinar, ela só vai ser aplicada, né, com base no poder disciplinar se aquela pessoa particular, tá, um particular qualquer, tiver, ó, um vínculo especial com a administração. Então, olha só, diferençazinha entre a multa aplicada a um particular com base no poder disciplinar e poder de polícia. Uma multa aplicada pelo poder disciplinar a um particular só será aplicada se, e somente se, esse particular tiver o quê? Vínculo especial com o poder público. Pessoal, exemplo, a administração faz um contrato, né? Um contrato, certo, de alguma coisa, tá? Uma empresa ganha uma licitação, né, e faz um contrato com o poder público. Só que a empresa, após 4 meses de contrato, descumpre o contrato, tá? Ela deixa de prestar o serviço. Imagina a empresa que fornece quentinhas para a escola pública, tá?
E após 5 meses de contrato, no sexto mês, né, na semana do sexto mês, não tem quentinha para as crianças. É descumprir o contrato. Ou seja, essa empresa praticou o quê? Uma falta disciplinar, tá? Ela vai ser o quê? Sancionada. Sancionada com o quê? Praticamente com a multa, tá? A multa é a primeira sanção. Então, a multa aplicada a um particular, empresa particular, que tem um vínculo especial, exemplo, contratual com o Estado, é baseada em quê? Poder disciplinar, ok? Outra multa, por exemplo, um aluno de escola pública, tá? Aluno de escola pública, ele, certo, em algum dia, né, da sua vida, né, enquanto adolescente, tá? Ou então criança, né, como isso é natural, tá? Ele pega lá o chicletezinho e cola, né, na cadeira do tio, né, da tia lá, tá? Chicletezinho lá, aquele babalu, né, que ele comia antigamente, ok? Pegou o babaluzinho, comeu, né, e tal, mastigou e botou lá o restinho na cadeira da tia, né? Aí lá vem a tia, cansada, né, de mais uma jornada de trabalho, ok? Em 3 escolas diferentes, né? Aí senta lá. Quando senta, opa, menino, tá lá, né? Aquela coisa, né, nojenta, né? Aquela coisa fria, né, no seu short. Aí o chiclete. Pergunta quem foi que colocou. Ninguém fala. Quem colocou, senão todo mundo fosse prender todo mundo, tá? Aí um aparece, né? Foi lá o Joãozinho, né? O Joãozinho, sempre é Joãozinho, né? Final da sala lá, certo? Com a turminha lá, se apontou como, né, o acusado dessa, né, ação. Ou seja, o Joãozinho será levado à diretoria, né, da escola para ser o quê? Sancionado. E algumas escolas prevê o quê? Prevê multa, né? Aplicação de multa a aluno de escola pública. Essa multa é com base no poder de polícia ou disciplinar? Disciplinar por quê? Porque o aluno de escola pública tem um vínculo o quê? Especial com o poder público. Então, olha só, vem muito em prova isso aqui, tá? A multa aplicada a particular com um vínculo especial tem base para poder disciplinar. Agora vocês, tá? Nós aqui, tá? Particulares qualquer, tá? Saímos nas ruas de Fortaleza, tá? Onde você está no seu estado, ok? E atravessa o sinal vermelho. Você fez o quê? Praticou infração de trânsito. Vai ter o quê? Uma multa. Essa multa é com base no disciplinar ou de polícia? Polícia, porque não tem vínculo especial com o poder público, tá? Não tem vínculo qualquer. Então, a multa aplicada pelo poder de polícia a particular é aquela multa em que, com esse particular, não tem o quê? Vínculo especial, sem vínculo, tá? Sem vínculo qualquer. Você não tem vínculo qualquer com o poder público. E aí, se for um particular, né, e tiver a multa, essa multa tem base no poder de polícia. Isso aqui é muito explorado nas provas, né, de concurso e também da FGV, ok? Então eu esperaria sim uma questão assim, né, um caso concreto imenso de uma pessoa, né, que teve um contrato com o Estado, ok? E descumpriu, né, em um mês de contrato, né? E aí aplicava-se uma multa e perguntava, com base qual poder? É disciplinar? É de polícia? É hierárquico, tá? É normativo? Isso caiu aonde? Na PRF esse ano, tá? O concurso da PRF cobrou lá essa questão aqui, né? Era uma empresa que fornecia informática, né, a um órgão público, descumpriu durante um mês o contrato, né? Aí aplicou-se uma multa a ela e diz lá, com base no poder de polícia. Questão errada, né? Porque tinha um contrato com o poder público e era um vínculo que especial, era poder disciplinar. Então o item A não é, tá? Não é o item A, por quê? Porque o enunciado definiu o quê? Poder de polícia. Item A tá errado. Item B, normativo, tá? Pessoal, nada a ver, tá? Normativo, tá? Já vem dizendo, é algo normatizador. É quando uma entidade administrativa ou quando o órgão regula algo, tá? É dito uma instrução, uma resolução, tá? Uma portaria. Aqui nada a ver com portaria, tá? Realmente, o normativo aqui era aquele que você não poderia nem marcar, né? Era aquele absurdo da questão. Sempre assim, tá? Em provas ABCD. Vem 2 que são absurdos, tá? E 2 da dúvida, né? Esse aqui era absurdo, tá? Nada a ver com o anunciado normativo aí, não. Esse aqui era o que realmente não poderia marcar. E o C, ó, de polícia, né? Sendo tal noção compatível com a atual Constituição, pois é normal que haja limitação ao exercício de direitos e liberdades em defesa de outros direitos ou valores constitucionalmente tutelados, tá? Perfeito. Item C pode marcar como item corretinho, tá? E o D, né? Poder hierárquico, nada a ver aí com a questão, tá bom? Então essa aí, tá, gente, era na cara que era de polícia, né? Na cara aí. Mas eu expliquei, tá, a diferença entre a multa aplicada ao disciplinar e ao de polícia, porque eu visualizo aí, né, a possibilidade de confusão entre os dois poderes, disciplinar e de polícia. Compreendeu? Tranquilo? Pode seguir? Sexta, né?
Diz lá, suponha que o secretário de Transportes de determinado estado tomou conhecimento, por intermédio de matéria jornalística, da existência de longas filas para carregamento de cartões de utilização dos trens administrados por uma sociedade de economia mista. Já grifa isso aí, ó, aquela pasta. Diante dos fatos apurados, decidiu avocar para a área técnica da Secretaria algumas atividades de gerenciamento e logística desempenhadas por uma das diretorias da referida empresa. Fundamentou sua decisão no exercício dos poderes hierárquico e disciplinar, considerando a situação narrada. Essa aqui é muito boa, tá? Questão aqui realmente muito boa, tá? Ao estilo FGV, tá? Caso concreto, que você pode voar ali, né, e ir-se embora e marcar qualquer coisa menos a correta. Pessoal, aqui de novo, tá? Rapidão, apaguei, mas vou ser de novo. Pra cá, ó. Aí tá aqui, apaguei não. Olha só, quando a administração pública, tá? Ela descentraliza o serviço por outorga legal, isto é, criando entidades, tá? Fundações, autarquias, economia mista ou empresa pública, olha aqui no quadro, elas estão em pé de igualdade, ó. Elas aqui não são subordinadas à administração direta, elas são autônomas, elas têm autonomia. Portanto, logicamente, se elas têm autonomia, elas não têm o quê? Subordinação hierárquica, tá? Essas aqui não subordinam, essas aqui não. Então, como exemplo, a autarquia INSS não subordina a quem? A União. Não tem hierarquia. O que há é um mero controle, tá, da União, uma mera supervisão finalística, mas hierarquia, bater ponto, pedir com licença, não. INSS faz concurso, ele pede a União? Não. Ele vê se tem dinheiro no caixa e faz concurso. O Banco Central, tá, que é uma autarquia federal, quando quer fazer concurso, ele pede a União? Não. Ele vê se no caixa dele tem dinheiro, tá, nas finanças tem dinheiro e faz concurso. Ou seja, não há hierarquia, né? Não há poder hierárquico da direta para com a indireta. O que há é uma fiscalização, uma mera supervisão. Inclusive, pode haver o quê? Né? Pode haver o quê? Um poder o quê? Disciplinar. Mas hierarquia, tá? Não há, tá? É subordinação hierárquica que não há entre a direta e a indireta. A questão aqui é o seguinte, ó. É um secretário, ou seja, secretário, administração direta de um estado, tá? E tinha uma economia mista, ou seja, da indireta. O que foi que fez? Ele pegou, ó, o serviço dela, né, e avocou para ele, tá? Avocou para ele para prestar o serviço o quê? Diretamente. Aí pergunta a questão, que poder tem aí? Hierárquico disciplinar? Vamos lá. Considerando a situação narrada, item A. A atuação do secretário justifica-se do ponto de vista do poder da hierarquia? Nada a ver, porque não há hierarquia aqui, ó. Estão em pé de igualdade, ok? Elas são autônomas, cada um tem o seu diretor, o seu chefe, tá? Elas não pedem com licença, por favor, ausentes aqui para fazer concurso, para gastar dinheiro, não, tá? Na verdade, existe aí uma colaboração, fiscalização só, mas hierarquia não há. Então, o item A já está errado. Item B. A decisão baseia-se legitimamente apenas no poder disciplinar, que compreende o quê? O controle e a supervisão, pessoal. Esse é o item a marcar. É isso mesmo, tá? Ou seja, apesar de não ter hierarquia entre elas, tá? Mas tem o quê? A fiscalização, né? Ou seja, vez ou outra, tá? É possível ao ente aplicar uma multa, por exemplo, né? A entidade. Aplicar uma sanção, tá? Isso é o quê? Poder disciplinar. Porque ninguém escapa, né? Ninguém escapa da disciplina, ok? Até o presidente da República, ok? Ele pode ser punido por crime de quê? Responsabilidade, inclusive, né? Então, do presidente ao menor servidor, ele vai ser o quê? Disciplinado, né? Fiscalizado. Então, o item B já pode marcar. O item C, né? Descabe a invocação dos poderes citados? Não. O hierárquico não cabe, mas disciplinar é cabível, como vimos aí no item B. Então, por isso que o C está errado. E o D, a decisão somente será justificável sob o fundamento do poder hierárquico? Também não, tá? Aí não tem hierarquia da direta para com a indireta. Por isso que a questão 6, gabarito, é o item B de bola. Questão 7, tá? Isso é legal. Marcela, servidora pública estadual, foi removida da capital do estado para outro órgão estadual da mesma Secretaria do Interior do Estado. A autoridade que determinou a remoção
era competente para o ato, mas não o motivou de forma específica. Marcela ajuizou a ação judicial, pleiteando a nulidade do ato de remoção, alegando e comprovando, olha isso é importante, ó, alegando e comprovando, ó, que a remoção, em verdade, ocorreu por retaliação, já que a autoridade que praticou o ato é seu antigo desafeto. No caso em tela, a pressão de Marcela, item A. Pessoal, olha só, tá aqui para a gente fazer a questão, tá? Cabe o seguinte comentário rapidão. Olha só, a questão envolve, tá, vários temas. Ela envolve o tema de atos administrativos. Ela envolve o tema, tá, de estatuto do servidor, por exemplo, tá, de regime jurídico do servidor. Mas aqui você marca a questão, você mata ela, tá? Por isso aqui, ó. Nós temos, tá, no direito administrativo, chamados atos administrativos. E esses atos, tá, que são, né, que são as manifestações, tá, da administração de vontade, ok? Esses atos têm alguns elementos, né? Elementos, tá? Elementos dos atos administrativos. E aí, certo? Um dos elementos desse ato administrativo é qual? É a finalidade. Ou seja, na administração pública, a finalidade do ato deve ser o quê? Pública ou privada? Finalidade pública, tá? Ou seja, o fim do ato, o fim último do ato administrativo não deve ser privado. Ele deve sempre ser o quê? Fim público. E aí, no caso em questão, tá? A autoridade removeu a servidora, tá? Para quê? Para punir ela, né? Porque não gostava dela. Ou seja, e ela o quê? Ela alegou e comprovou. Comprovou que a remoção, em verdade, ocorreu por retaliação. Pessoal, a remoção, ó, e aí anote, ó, se quiser. A remoção, tá? No artigo 39 da Lei 8.112, tá? 8.112, diz lá, ela vai ocorrer por quê? Conveniência do serviço, pessoal. Conveniência, tá? Ou seja, é conveniente para o serviço público que o servidor saia daqui e venha para cá. Imagina que no INSS, tá? Eu tenho uma agência, por exemplo, em Fortaleza, que tem 100 servidores, tá? No INSS. E eu tenho a agência em Calcaia, que é pertinho aqui, né? Que tem só um, né? O que faz o INSS? Ele remove de Fortaleza para Calcaia, né? Ou seja, é conveniente, tá? Tirar daqui e colocar aqui para o serviço. E não pode haver remoção com interesse o quê? Interesse privado, né? Sem ser interesse público. Então, olha só, a questão matava aí. Matava aí porque o quê? Aqui, ó, quando o chefe lá praticou a remoção, ele praticou o quê? Um abuso de poder. Ele praticou um abuso de poder. Esse abuso de poder tem duas formas, tá? No caso da questão foi o quê? Foi o desvio. Desvio de poder. Ele praticou um desvio de poder. Por quê? Ele desviou da finalidade que é o quê? Ó, pública do ato. Porque praticou o ato de remoção com finalidade privada, ou seja, de ódio, né? De retaliação àquela servidora. Então, houve um abuso de poder em modalidade, ó, desvio. Ele desviou da finalidade para a qual o ato foi criado, no caso, o ato de remoção. Aí, bora lá. Resolver a questão. De novo, no caso em questão, a pressão de Marcela, item A, merece prosperar, porque a remoção é ato administrativo vinculado, gente. Em regra é o quê? Em regra é o quê? Discricionário, tá? Em regra é discricionário, porque deve ter motivação no interesse público, tá? E aí, na conveniência. Então, se é conveniência, é o ato o quê? Discricionário. Tá? Então o A já está errado, tá? Já está erradão. B. Merece prosperar porque, apesar de a remoção ser ato administrativo discricionário, ocorreu abuso de poder por desvio de poder, afastando-se a autoridade da finalidade pública do ato. Perfeito, tá? Acabei de falar, né? É isso mesmo. Ou seja, tá? A pessoa até era competente, né? Para remover a pessoa, remover o servidor. Mas removeu, tá? Com o fim, ó, emocional, né? Com um fim interno e não um fim público. Portanto, foi um ato ilegal, né? E ela merece ser o quê? Ela merece voltar para a sua antiga lotação. Isso ocorre no Brasil? Nunca vi, tá? Nunca vi no Brasil alguém ser removido por ódio, tá? Eu mesmo, né? Passei por um caso similar, né? Eu combati, né? Uma ordem ilegal de um superior. Ele fez o quê? Me removeu, tá? Mas eu não cedi, né?
Eu não cumpri a ordem legal dele. Mas depois ele me removeu. O que eu fiz? Entrei com ação, né? Entrei com ação e o juiz liminarmente me deu o retorno. Mas eu quis votar? Não quis, não. Eu coloquei na cara dele lá, né, a sentença de liminar. Ó, tá aqui, tá? Me deu. Eu não quero votar, não. Tá? Valeu. Mas eu ganhei de você. Só pra isso. Pra mostrar pro cara que a administração não é dele, né? Não é dele, é do povo, ok? O interesse é público e não privado. E aí, nesse caso, né, é isso mesmo. Tá? Na prática é isso aí. Mas na Europa, né, só que ocorre isso aí, né? Aqui no Brasil é caso excepcional, né? Foi um caso comigo, olha lá, né? Caso comigo, olha lá. Então, ó, o item B tá correto, tá? Por consequência, os itens C e D, logicamente, estão errados, né? Logicamente, os itens C e D da questão 7 estão equivocados. Bora para o oitavo. Determinada agência reguladora, atuando em sua esfera de atribuições, editou ato normativo de apurada complexidade técnica, com vistas a elucidar conceitos legais e regular determinado segmento de atividades consideradas estratégicas de interesse público. Nessa situação hipotética, a atuação da agência configurou poder de polícia, pessoal, tá? Regulamentar, discricionário ou disciplinar. Ou seja, para começar, no caso, houve alguma multa aplicada aí? Alguma sanção? Então já não é o quê? O A e nem o D, tá? Sobra o quê? O B e o C. Aqui falou em conveniência, falou em oportunidade, falou em mérito. Se não falou, não é discricionário. Sobrou o quê? Regulamentar. Ou seja, é o poder regulamentar ou poder normativo, tá? Regulamentar ou normativo, tá? De acordo com a doutrina do direito administrativo. Então, oitava era aquela questão para você não zerar, né? A prova, né? Não zera, né? A OB, né? Mas para você realmente sair com a prova, né? Da prova com um pontinho lá, né? Porque essa aqui era uma questão realmente nível facinho, tá? Nível facinho, nível aí bem tranquilo. Então, oitavo, ó, é o item B, tá? Poder regulamentar. Nona, essa é legal. Oscar é titular de propriedade de um terreno adjacente a uma creche particular. Aproveitando a expansão econômica da localidade, decidiu construir em seu terreno um grande galpão. Oscar iniciou as obras sem solicitar à prefeitura do município X a necessária licença para construir, usando material de baixa qualidade. Ainda durante a construção, a diretora da creche notou que a estrutura não apresentava solidez e corria o risco de desabar sobre as crianças. Ao tomar conhecimento do fato, a prefeitura do município X inspecionou o imóvel e constatou a gravidade da situação. Após a devida notificação de Oscar, a estrutura foi demolida, tá? Quebraram, tá? Derrubaram a estrutura de Oscar. Assinale a afirmativa que indica o Instituto do Direito Administrativo que autoriza a atitude do município. Pessoal, essa aqui é uma questão realmente que a FGV adora, né? É um enunciado enorme, enorme, você fica ali e tal, mas na resposta ela é simples, tá? Ela é bem simples mesmo. Continua aí, ó. Pessoal, foi tombamento? Nada a ver com tombamento, tá? Foi poder de polícia? Pessoal, foi poder de polícia, tá? Ou seja, 78, ó, tá? Ela restringiu o direito à propriedade, tá? Para garantir o quê? Interesse público. Então, olha só, questão que é enunciado enorme, mas estilo FGV, tá? Assertivas, tranquilas. Tombamento, item A, não é. C, ocupação temporária, também não é, nada a ver, tá? D, desapropriação, também não é o caso, tá? Sobrou o item B, poder de polícia. Então, essa aqui é uma questão ao estilo FGV, que ela traz enunciado enorme, tá? Bem ali, às vezes complexo, tá? Mas no fim das contas, é só você raciocinar. O que foi feito, tá? Eu perdi o imóvel pro Estado, ele me indenizou. Opa, se indenizou, ok, desapropriação. Se não foi isso, ok, eu perdi porque estava causando perigo às pessoas. Foi o quê? Poder de polícia, que é a atividade, tá? Que é para restringir ou condicionar bens e liberdades em nome do interesse público, tá? Ou seja, questão que cai muito em prova é poder de polícia, tá? Cai muito mesmo, é um tema que é muito cobrado na FGV, certo? Que ela adora, né? Porque tem muitos casos concretos, e ela gosta de casos concretos, né? Então, tema adorado pela senhora FGV, e o item B está baseado no artigo 78 do Código Tributário Nacional, certo? Que vocês também adoram de paixão, né? Aposto. Beleza? Então, nona, item B. 10ª. O direito positivo confere a agentes públicos uma série de poderes administrativos, que consistem em prerrogativas de direito público, que permitem ao Estado alcançar seus fins.
Ao lado de tais poderes, o ordenamento jurídico também estabelece certos deveres que precisam ser cumpridos pelos administradores públicos. Dentre esses deveres, de acordo com a doutrina do direito administrativo, destaca-se o dever de improbidade. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Nada a ver, né? O dever é de probidade, né? Probidade. E se eu não sou probo na função pública, eu pratico o quê? Improbidade administrativa, né? Então, um dever do administrador público, de todo agente público, tá? É ser probo, né? É a probidade, é a ética, é a boa-fé nas suas ações enquanto agente público. Então, qualquer agente público, de acordo com a lei, de acordo com a lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa, deve ter como dever de quê? De probidade, né? Dever de ética, de boa-fé, né? De agir eticamente em suas relações, tá? Funcionais, de agir com boa-fé nas suas relações, tá? Funcionais. Então o dever aqui, tá? Não é improbidade, é de probidade. E se eu não cumpro o dever, eu faço o quê? Pratico um ato de improbidade, que a lei prevê vários atos, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, item A, realmente, absurdamente equivocado. B, dever de prestar contas, segundo o qual o administrador deve prestar contas internamente aos órgãos internos de controle e externamente ao Poder Legislativo por meio dos tribunais de contas. Esse aqui, ó, é o item corretinho a marcar. Inclusive, tá? Quando vocês, por exemplo, aqui na sala, ou aqui ou aí em casa, tá? Passarem no AB, Deus quiser, né? Amém, tá? E alguns, tá? Vão começar, né? A seara do concurso público, tá? Ou já começaram, sei lá. Um requisito para tomar posse é fazer o quê? É você declarar, de acordo com a lei, os seus bens. Então, qualquer agente público do Brasil, ao tomar posse, antes ele faz o quê? Declara o que tem, tá? Professor, eu só tenho uma galinha, uma bicicleta, ok? Um DVD antigo, certo? E um toca-fitas. Declara. Porque se depois de tomar posse surgir uma Range Rover, né? Se surgir, tá? Uma bicicleta elétrica, tá? Vão desconfiar. Peraí. Tu antes tinha uma galinha, um DVD e uma bicicleta e agora tem uma Range Rover? Peraí, é esquisito. Então, essa lei aqui exige, tá? Que todo servidor preste contas do que ele tem antes de tomar posse. Por quê? Porque vai ser estranho, depois de você tomar posse, adquirir tantos bens assim, né? Teve até um caso aí, né, de um colega da gente, né, policial, que quando ele foi tomar posse, declarou que tinha, né, um terreno que valia R$ 2.000, né, lá em Canindé, né. Aí, quando ele tomou posse, ele foi visto, né, numas fotos lá no Caribe, né, no Caribe. Aí começou a polêmica, né, os colegas viram lá as fotos, né, os colegas cruzeteiros, né, que gostam de ver o mal dos outros. Peraí, terreno de 2.000 contos já virou no Caribe? Não, isso aqui tá estranho. Que terreno é esse aí, menino? Isso aí é Mutredo. Aí denunciaram o cara, né? Aí teve que explicar, né, que juntava dinheiro há muito tempo, né, juntava dinheiro, certo? Moedinhas e tal, comprovou com fotos e tinha um cofre imenso, né? E esse cofre era para quê? Era para comemorar o dia da posse no carro. E o dia da posse, né, depois que ele tomou posse, foi pro Caribe, né? Mas de fato é estranho, né? O cara só tinha um terreno de R$ 2.000 lá em Canindé, ok? E quando passa o concurso, né, vai pro Caribe, entendeu? Um mínimo estranho, né? Ele foi explicar, teve que se explicar, teve que prestar contas, né? Lá a administração pública, tá? Mas é isso, né? A lei de improbidade exige da gente, de todo agente público, que preste contas, tá, da sua vida, inclusive pessoal, né? Porque importa na função pública, tá? Então, o item B seria o item marcado, tá, de acordo com a lei de improbidade e também de acordo com a Constituição Federal, que exige, né? No artigo 74, o controle, né? Controle a ser feito pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas da União, e aí segue para estados e municípios, tá? O C, agir vinculadamente, segundo o qual o administrador está adscrito ao princípio da legalidade, de maneira que lhe é vedado fazer juízo de valor? Não, negativo, tá? A administração ou ela age vinculada ou age como? Discricionariamente, tá? E tem que ser errado. Entender? Discricionariedade, segundo a qual o administrador possui liberdade total para decidir? Total não, tá? Ele tem liberdade algumas vezes para atuar, mas de acordo com a lei, né? Limites legais não pode ultrapassar. Alguns atos são discricionários, mas são limitados pela lei, tá? Aqui fala o quê? Total, deixou o item errado, portanto, mesmo o item, a questão 10 é o item B como item correto. Bora para 11. Augusto foi convidado pelo prefeito do município em que vive para ingressar no serviço público. Logo após a conversa, consultou a legislação municipal e constatou que o município dispõe de cargos de provimento efetivo, cargos em comissão e funções de confiança.
Por desconhecer as características gerais dessas figuras, procurou um advogado que o informou que o seu ingresso é serviço público. Olha só, o prefeito é eleito, tá? E quer colocar na prefeitura, né, um colega que financiou a sua campanha, né? Aqui ele não falou, tá? Mas eu tô falando. Ele quer colocar até alguém que financiou a sua campanha, que ajudou, né? Que foi lá pra rua com a bandeirinha e tal, ok? E quer arrumar um cargo pra pessoa. Arrumar um cargo, né? No município pra pessoa. Pessoal, olha só. Aqui, ó, vale um comentário. Vale um comentário. Nós temos lá no artigo 37 da Constituição, tá? 2, né? Inciso 2 é a regra geral. Qual é a regra geral? Para admitir em cargos em empresas tem que fazer o quê? Concurso público. Mas tem exceções. Aqui, ó, eu tenho uma exceção que é onde? Inciso 5, tá? Do 7. Diz lá o inciso 5 que eu tenho cargos, tá? Em comissão, cargos em comissão, e eu tenho funções de confiança, tá? E de acordo com a Constituição Federal, tá? Ela diferencia a função de confiança e o cargo comissionado. Muitas vezes eu falo, né? A gente fala igual, tá? Cargo comissionado, função de confiança, e acho que é igual. De acordo com a Constituição, tem diferença. Cargos em comissão, tá? Cargos em comissão, de acordo com a Constituição, são para servidores, tá? Servidores que vão percorrer uma carreira, tá? Ou que tem uma carreira. Pessoal, muito cuidado aqui, tá? Atenção. Não é que a pessoa fez concurso, não. É que naquela função comissionada tem o quê? Uma carreira. Por exemplo, eu vou explicar. Aqui no Ceará, nós temos a nomenclatura de cargos comissionados, tá? Que vai desde o DAS 9 até DNS 2. Aí vem um cara que é auxiliar de logística, DAS 5, tá? Aí vem um cara que é diretor de uma entidade, DNS 2. Aí vem um cara que é coordenador de toda uma entidade, DNS 1. À medida que aumenta o D, tá? E vai pro N, aumenta o valor. Ou seja, isso é o quê? Uma carreira, tá? É uma carreira comissionada. Não é quem faz concurso, não. Mas é uma carreira, tá? Então, assim, esse aqui, cargo comissionado, não tem que fazer o quê? Concurso. E não precisa ser o quê já? Servidor efetivo. Não precisa. Não precisa, tá? Então, para ocupar cargos comissionados, não precisa, de acordo com a Constituição, ser efetivo. Eles seguirão o quê? Uma carreira, tá? A carreira tem várias nomenclaturas, né? Vai desde o cargo menor ao cargo maior. Já de acordo com a Constituição, para ocupar uma função de confiança tem que ser o quê? Servidor efetivo. Ou seja, para que alguém ocupe função de confiança, já tem que ser um servidor efetivo. Por exemplo, tá? Vou usar meu exemplo aqui, tá? Meu exemplo. Eu já fui por algum tempo, tá? Durante quase 2 anos, diretor adjunto de uma penitenciária aqui no Ceará. Já fui quase 2 anos, né? Essa função, tá? Essa situação, tá? De dirigir uma unidade penitenciária. Ela é uma função de confiança ou cargo comissionado? Ela é uma função de confiança. Porque só quem pode ocupar é quem? Que é quem já é servidor. Mas algumas funções poderiam ser o quê? Comissionados. Por exemplo, o cara que vai ser auxiliar de logística, né, do patrimônio, vai cuidar da almoxarifada da unidade. Pode ser um cara comissionado, né? Pode ser. Mas o diretor, tá? O adjunto e supervisor tem que ser o quê? Servidor efetivo. Isto é, ocuparão o quê? Funções de confiança. Então, na questão, diz lá, o cara não era servidor, tá? E o prefeito quer nomear ele para um cargo, ok? Sem concurso. Ou seja, sem concurso, não é cargo efetivo. Se ele não é servidor, não é comissionado, só pode ser o quê? Função de confiança. Vamos para a questão. Item A. Somente seria possível, sem a prévia, né, reação de concurso, com a nomeação direta para um cargo comissionado? Não, por quê? Aliás, sim, né? É o item A, né? Pode marcar. É o item A. Ou seja, não fazer concurso porque, né, aí na questão diz que ele não fez concurso, tá? Não é servidor. E aí, como era, né, a pessoa que não tinha, não era servidor efetivo, tá? Só poderia ser o quê? Para um cargo em comissão. Perfeito. Já pode marcar o item A. Artigo 37 da Constituição, inciso 5, tá? Que difere cargos comissionados e funções de confiança. E para terminar aqui a explicação sobre eles, tá? Cuidado, porque ambos os cargos, função de confiança e os comissionados, só servem para 3 funções, tá? Para a função chamada DCA. DCA, que é função de direção,
assessoramento e chefia. Então, eu não posso ter cargo comissionado ou função de confiança para uma função que não seja essa aqui, ó, que não seja direção, que não seja chefia ou assessoramento. Não, não pode ter. Função de auxiliar, não pode ser. Função de, sei lá, coordenar, sei lá, não sei, né? Mas na tua prova, tá? Vai pela literalidade, que fala a Constituição que só pode ser para direção, chefia ou assessoramento. Se for outra função aqui da tua prova, eu não posso ter para essa função cargos em comissão ou função de confiança. Tem que ser o quê? Um cargo efetivo, por exemplo, né? Então não posso ter um comissionado que está sendo professor, tá? Ou sendo, né, advogado público, tá? Tem que ser o quê? Alguém que tem um cargo efetivo. Agora o cara que vai assessorar advogados, né? O advogado-geral da União, por exemplo, né? O cara que é o chefe ali, aí tudo bem. Pode ser o diretor, mas o advogado de carreirazinha tem que ser o quê? Efetivo, tá? Mas o cara que vai chefiar, que vai dirigir, né? O que vai assessorar, por exemplo, tá? Cargos, né? Órgãos, né? Complexos, ele pode ser alguém que não seja servidor. Mas, né? Os servidores efetivos têm que ser realmente por concurso. Então, o ideal já pode marcar que é o item correto da questão, tá? Logicamente, os itens B, C e D estão errados, né? Porque aí eles misturam ou função de confiança ou cargo efetivo, e aí na questão não, né? Aí é um cargo em comissão. Só um instante. Não. Para ter uma função de confiança, tem que ser o que já? Servidor efetivo, tá? Não é que tenha concurso, não, tá? Para a função de confiança, basta a nomeação da autoridade competente. Ela tem a confiança numa pessoa lá e nomeia ela. Mas já tem que ser o que já? Servidor efetivo. Exemplo, para ser diretor de unidade penitenciária, tem que ser o quê? Policial penal. Não pode ser outra pessoa. Tem que ter o cargo efetivo. Por causa de ser comandante da Polícia Militar, tem que ser o quê? Policial militar, entendeu? Aí tem que ser efetivo. Não é que tem que fazer concurso para a função, tá? É que a função exige o quê? Já ser servidor efetivo, tá? São funções mais complexas que demandam... na comissão não, tá? Pode ser um caso servidor ou não, por exemplo, tá? Alguns cargos na estrutura da administração, por exemplo, o cara é auxiliar logístico de um almoxarifado. Tranquilo, tá? Pode ser um comissionado qualquer. O cara, né, é supervisor de célula de, sei lá, informática. Normal, tá? Agora, se for para dirigir o órgão, assessorar alguém, tá? Uma pessoa, tá? Ou chefiar, o cara é chefe, tem que ser o quê? Cargo comissionado, tá? Ou função de confiança. Agora, depende, né? Se for para algumas funções, tá? De confiança, como o nome já diz, tem que ser já o quê? Servidor efetivo. Por quê? Demanda uma maior confiança entre a autoridade e a pessoa que vai exercer, né? Tudo bem, pode ser, tá? Pode ser. Queria perguntar, colega ali? Não, não é concursado. Mas ele percorre o quê? Percorre uma carreira, né? Por exemplo, eu tenho lá 15 carros comissionados. Vai desde o DS10 ao DNS2, entendeu? É uma carreira, né? Ele pode ir subindo, entendeu? Pode ir subindo. Mas não é concursado, entendeu? Não é concursado. Ele pode... Hã? Pronto, é o QI, é o que indica. É uma carreira, tá? Mas é o QI mesmo, entendeu? E a Constituição, aqui poderia ser o quê? Melhor explicado, né? Dizia, servidor de carreira, mas ser o quê? Sem concurso. Não disse, né? Então cabe a nós destrinchar, ó. Aqui não é uma carreira de concurso, ok? Aqui é uma carreira a ser percorrida, mas que existe lá, ó. É cargos, né, divididos, DS10, ADNS2 e tal e muito mais. Aí cada DAS aí vai aumentando o valor e aumenta o que? A atribuição, tá? Mas não é carreira de concurso, é uma carreira a percorrer, tá bom? Oi. Pode, tá? Agora sim, só pode ser se for o quê? O diretor, o chefe. Imagina o AGU, né? O AGU, ele pode ser um cara que não seja advogado da União, tá? Que é o geral, né? O geralzão. Mas o da União tem que ser o quê? Concursado, né? PGR, ok? Da República. Eu acho que lá também não exige não, que seja promotor, né? Mas tem que ser, pode ser um cara que não seja promotor? Pode ser, entendeu? Mas o procurador da República tem que ser o quê? Concursado. Da União, concursado. Mas o cara que vai chefiar o órgão, okay, pode ser o quê? Um cargo em comissão ou de confiança, beleza? Mas se existe como regra concurso para as carreiras. 12. Joaquina, servidora pública do Tribunal de Justiça Federal da Terceira Região, ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do seu chefe imediato. Já Josefa, também servidora pública do TRF, retirou sem prévia autorização da autoridade competente determinado documento da repartição. Cumpre salientar que ambas as servidoras tinham histórico exemplar, sem nunca terem sofrido qualquer penalidade administrativa,
nos termos da lei 8.112/90, pessoal, para começar, tá? Olha só, a OAB, tá? Ela coloca no seu edital essa lei aqui, né? Ela não coloca expressamente, mas ela coloca lá, regime jurídico de servidores. Isso entende que é o quê? É o regime da União. Professor, a lei é grande. É, a lei, né? A lei, essa aqui, ela tem, ó, 241 artigos, tá? Eu vou ler todos? Claro que não. O que eu indico a vocês, tá? Para ler, certo? Na semana de revisão. A partir daqui, ó. Você vai pegar somente a partir do artigo 131, tá? Deixa eu pegar aqui. 131 da lei. Deixa eu localizar aqui ela. Só isso mesmo. A partir, ó, do 120, aliás, 116, tá? 116 ao 140, aliás, 167, tá? 116 a 167. Por quê? 116 aqui, ó, a 167 é a parte da lei, tá? Que fala do poder disciplinar. Pessoal, despencando, tá? Disparado, nas provas da FGV que cai, tá? Regime de servidor público, ela cobra daqui, certo? O artigo, ela cobra daqui a questão. Por quê? É a parte disciplinar, tá? Lei 8.112, que é a lei federal. Então, geralmente, quando vem em prova, tá? Vem daqui certos artigos. Ou seja, servidor público praticou penalidade. Vai ter o quê? Advertência, suspensão, demissão, cassação. Qual é o prazo prescricional, por exemplo, isso aí, tá? Então, isso é muito cobrado em prova da FGV, né? Essa parte disciplinar da lei, tá? Porque a lei é grande, a lei é enorme, né? Quase 300 artigos. Então, não tem como ver ela, certo? Estudar ela, né? Num curso, por exemplo, e não tem como ficar lendo toda a lei. Então, a recomendação é que a gente faz, tá? Ler, né? Esses aqui, que são a parte disciplinar. Aqui, ó, é o regime disciplinar do servidor público federal, tá? Que a OAB considera como geralzão, né? E aí cobra ela, certo? Cobra ele na prova de vocês. E aí, essa aqui era sobre isso, né? Sobre uma servidora, ou servidoras que praticaram infração administrativa e perguntavam qual a infração, né? Vamos lá para a questão. Aí diz lá, a Joaquina, tá? Saiu sem pedir, né? A Josefa tirou algo sem pedir da repartição. Pessoal, já vou dizer, ó. Ambas, tá? Ambas, as duas, não. As duas aqui, certo? Elas praticaram uma falta leve, ok? Uma falta leve. E essa falta leve, de acordo com a lei, tá? Ela vai ser punida somente com o quê? Com a advertência, tá? É só um carãozinho, né? É só um carãozinho que ela vai levar, tá? Um carãozinho escrito, né? É um ofíciozinho, tá? Advirto vocês duas, tá? Que não façam mais isso. Isso é feio, tá, meninas? Tá? Isso é feio. É basicamente isso. É uma falta leve e para a falta leve tem o quê? Advertência. Mas bora lá. Item A. Apenas Joaquina está sujeita a determinada penalidade administrativa, sendo que a ação disciplinar para a penalidade cabível prescreverá em 2 anos? Errado. Por quê? As duas infrações delas foram leves, tá? E para elas duas, a sanção é a advertência. E nesse caso, de acordo com a lei, prescreve em 180 dias, tá, gente? A prescrição delas duas aqui é em 180 dias, tá? De acordo, ó, com o artigo 129, tá? 29 da lei. Então, de acordo com 129, tá? Da lei 8.112, essa penalidade de advertência prescreverá nesse prazo. Então, olha só, item A, tá errado, né? Falou 2 anos aqui e disse que somente a Joaquina, somente não. As duas vão ser punidas, tá? Mas, né, prescreve e não em 2 anos. Item B. Oi? 180 dias, tá? Deixa eu botar aqui, ó. A ação para advertência, para aplicação de advertência, tem o prazo prescricional de acordo com o artigo 129 de 180 dias, tá? É o prazo menor. 180 dias a contar da infração praticada, de acordo com o artigo 129 da lei. B. Ambas as servidoras estão sujeitas a determinada penalidade administrativa, sendo que a ação disciplinar para a penalidade prescreverá em 180 dias, tá? É o item corretinho a marcar, de acordo com o artigo 129 da Lei 8.112, tá? De 90. Então, olha só, pessoal. A recomendação dê uma lidazinha aí, certo, em relação a esses artigos, porque eles são os que mais caem nas provas quando vem, tá, essa lei, tá? Geralmente não vem, não. Geralmente vem a parte da Constituição, tá?
em relação a agente público. Mas quando vem essa lei, eles cobram essa parte aí disciplinar, né, da lei 8.112, tá? De 90. Então, questão 12, gabarito, item A. Oi. A B, né? Desculpa, tá? É a B, né? Eu olhei aqui. Em regra é, né? Mas é o seguinte, né? Quando a Constituição foi promulgada em 88, alguns servidores não eram concursados, né? Só que a Constituição, ela estabilizou eles, né? São chamados estabilizados. É o seguinte, ó, tem lá um artigo do ADCT que diz o seguinte: servidor que já era servidor, tá? 5 anos antes da Constituição ser promulgada, ou seja, em 83, né? Eles ficaram estabilizados, mesmo sem concurso. Então, assim, muitos servidores antigamente não faziam concurso, né? Delegados, juízes, eram colocados lá e ficavam lá. Só que quando a Constituição foi promulgada, exigiu o quê? Concurso público. E aí, o que foi que fez ela? Ela fez uma transição, tá? Servidores, né, sem concurso, mas que estavam na administração há mais de 5 anos, desde quando a Constituição foi promulgada, ficaram o quê? Estabilizados. Fora isso aí, tá? Que foi estabilizado, a regra é o quê? Concurso. Mas tem exceção? Tem várias, né? Cargo comissionado, função de confiança, tá? Mandato eletivo, ok? Que são os deputados, tá? Esses cargos não tem concurso, né? Por exemplo, cargo temporário, IBGE, tá? Que não tem concurso de seleção, também é uma exceção. Mas a regra é concurso. Mas tem exceções, né, ao longo do texto constitucional, tá bom? Não. Função de confiança só para quem é efetivo já, entendeu? Eu já sou servidor efetivo. E se eu vou ocupar um cargo, eu ocupo o quê? Função de confiança, tá? Por exemplo, diretor de penitenciária só pode ser policial penal, efetivo. Não pode ser um advogado, não pode ser um juiz, não pode ser. Tem que ser alguém já efetivo para ocupar a função de confiança. Já cargo comissionado, não. Pode ser qualquer pessoa, efetiva ou não, tá bom? Essa é a regra, tá bom? 13. Após regular concorrência pública e celebração do consequente contrato de concessão de rodovia, precedida de obra pública, a administração pública concluiu tecnicamente, pela necessidade de agregar à malha viária concedida um trecho suplementar, aumentou, né? Com alteração de localização de uma praça de pedágio. Pode a autoridade concedente, tá, alterar o objeto do contrato para incluir essas modificações? Pessoal, olha só, tá? Até pode, tá? A regra não é isso. A regra é que é o seguinte, tá? Alguém vai ser uma licitação, tá? Quando faz o contrato é vinculado ao quê? Ao edital de licitação, tá? É chamado o quê? Vinculação ao instrumento convocatório. Então, se lançou-se um edital, alguém venceu a licitação, o contrato ele é similar ao edital. Mas, vez ou outra, é preciso. Imagina o seguinte, a obra do metrô de Fortaleza, né? A obra do metrô, né, que demora anos, né, a acontecer, começou muito tempo, né? E até ainda hoje, né, não terminou, né? Precisou fazer o quê? Ajustar os contratos, né? Porque muitas situações ocorreram que precisou demandar aí, né, um ajuste contratual. Esse ajuste, em regra, ele é proibido, tá? De forma o quê? Unilateral, só pela administração. Ela só vai poder modificar um contrato em andamento se houver o quê? Em regra, acordo, tá? Entre as partes. É um acordo, é um contrato, gente. O contrato, como regra, não se aumenta assim, né? Não se ajusta assim, só uma parte. Então, em regra, são as duas partes que ajustam o contrato. Então, aqui na questão 13, tá? É uma questão assim, que precisou aumentar, né, o objeto do contrato, e se aumenta o objeto, aumenta o quê? Aumenta os custos da empresa, né? Vai aumentar uma praça de pedágio, vai ter mais construção, vai ter mais valor, né, dispendido pela construtora. Então, vai aumentar o preço do contrato, tá? Então, bora lá para a questão. Item A. Sim, pelo princípio da mutabilidade dos contratos administrativos, desde que a alteração se justifique pelo interesse público, não desfigure a essência do contrato e seja mantido o quê? Equilíbrio econômico-financeiro. Eu, particularmente aqui, tá? Eu entendi que essa questão era o item A, gabarito, tá? Da 13. Só que a banca trouxe o quê? O item D, gabarito, tá? O item A, na minha visão, era o correto, ok? Como é que tá aí na gabarito de vocês? É o A ou é o D? É o D, né? Pois é. O A está de acordo com o artigo 60 da lei, 8666, é o artigo mais correto, tá? Ou seja, se houver, né, possibilidade de modificação de contrato, e desde que mantenha o equilíbrio econômico-financeiro, tá, eu posso modificar. A lei 8666, artigo 60 disso aí. Então, na minha visão, a questão era o item A. Mas a banca, né, disse o quê? Que é o item D.
ok? Então, vamos lá manter pelo... E não foi anulado. E a questão não foi anulada. Foi mantida a questão pela banca, tá? Então, vamos lá. Mas na FGV, tá? Na OAB, eu marcaria essa aqui, tá? O item A. E se errar essa questão, eu recorreria. Porque, de acordo com o artigo 60 da lei, é essa a questão mais correta. Pode mudar? Pode. Tem que haver o quê? Interesse público. E tem que haver o quê? Reequilíbrio econômico financeiro. Reajustar o quê? O pagamento à empresa. Mas o item A pela banca não foi correto. Na minha visão, ele até pode ser o mais correto, né? Mas para a banca tinha um mais correto ainda, que era o item D. Vamos para o item D aí, ó. Vamos ler o D logo. Diz aí, ó. Não. A não ser que presentes concomitantemente três condições. Primeira condição, o edital preveja alteração. Peraí. Se eu não sei na situação que vai alterar, como é que eu vou prever? Entendeu? Como é que eu vou prever uma situação? Vamos lá, pandemia, né? Como é que se prevê que isso vai acontecer? Tudo bem. Aí lá, sejam respeitados os limites quantitativos expressos na lei, tá? Ou seja, o artigo, ó, 61, tá? Prevê uns limites aí, que é 20 e 25%, tá? 20 e 25% do que pode aumentar nos contratos administrativos, tá? Anote aí, artigo 61 prevê os limites de aumento de contrato, que é 20% e 25%. E para terminar, e haja anuência da licitante vencedora da concorrência. Inclusive, está na lei, certo? Diz lá que o licitante pode, ele tem que receber isso aí. Ele tem que ser obrigado a receber esse aumento, ok? Nem é obrigado a aceitar, não. Mas a banca considerou o item D como correto. Então, o gabarito é o item D pela banca, tá? FGV. A FGV, certo? Fez essa prova e disse que o item D era o correto. Ela anulou a questão? Não anulou. Pessoal, a FGV faz isso, né? A FGV, às vezes, entende, né, entendimentos próprios, tá? Ela é uma fundação, né, que gosta de ser teórica, né, e doutrinária, então ela tem autores lá dela que entendem assim, né? Mas aqui na questão, tecnicamente, o item A era o item mais correto. Mas ela entendeu que o item D, tá? Três condições. Tem que o edital prever, né, a alteração, tem que respeitar o equilíbrio, né, da quantidade de valores do contrato, e tem que haver anuência do licitante. Sendo que a lei não exige em algumas situações essa anuência, não. Ela diz que ele vai ter que aceitar até 25% do contrato. Mas a FGV disse que o item D era o item correto a marcar. Vai entender, tá? Então aqui eu expliquei para vocês que na minha visão de professor, tá, de estudante, né, de livro, doutrina, o item A era o correto. Mas o D foi o da banca e não anulou a questão, não mudou o gabarito. Infelizmente. Tá bom? 14. A Lei 8.112 determina que, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou provento de servidor público, podendo, contudo, mediante autorização do servidor, haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros. Corresponde a desconto realizado por imposição legal. Item A, a contribuição para o custeio de associação de servidores. Pessoal, o servidor, tá? A lei impõe isso aí, a lei? Não, né? E contribui se quiser. Então, por exemplo, eu tenho um sindicato, né, de servidor público, tá? Eu contribuo se quiser. Por exemplo, hoje, eu nem associado só de sindicato. Não gosto de sindicato, eu não gosto, detesto, né? Então, eu já sou servidor há mais de 6 anos, nunca fui associado, nem vou me associar, porque eu não gosto. A opção minha, a Constituição me dá o quê? A liberdade de associação. Então, aqui, ó, tá? A questão diz, ó, corresponde a desconto por imposição legal, ou seja, a lei manda descontar. O item A, não, tá? O desconto para a associação é facultativo do servidor, porque a Constituição dá o quê? A liberdade de associação. Então, A já está errado. Tem B. A contribuição para plano de saúde, pessoal, patrocinado por entidade aberta de previdência, negativo, tá? O plano de saúde eu tenho se eu quiser, tá, pagar, ok? Se não quiser, eu não pago, ok? Não é imposição legal, tá? Então, o B também não está correto. Item C, a contribuição para a Previdência Social. Aí é legal, gente? Aí é obrigatória, né? Não tem jeito, tá? O servidor hoje, ele vai, né, tem um descontozinho, né, no seu contra-cheque, tá? Todo mês, de cerca de 14%, tá? Da remuneração. Todo mês, ele deixa, né, para a Previdência 14%, ok? No serviço público, né? E também deixa o quê? Ele deixa, né, geralmente, se ultrapassar a faixa lá, 27,5% de imposto de renda. A gente paga muito dinheiro, né? A gente paga muito dinheiro ao Estado, né? Mas, né, é uma chibatada todo mês. Quem ganha mais vai aumentando a chibatada, né? Quem ganha até 3.500, se eu não me engano, né, desconta a 20% de imposto de renda. Mas acima de 3.500 é 27,5%, entendeu? Aí realmente, né, deixa aqui, ó. É desconto legal, Previdência e desconto legal imposto de renda. Aqui para o Estado, aqui para a União, para o Leão. Então, o item C, ó, é o item a marcar. A contribuição previdenciária é imposição legal, tá? Imposição da Constituição seria o item a marcar. O item D, né?
A amortização de empréstimo. Pessoal, aí, gabarito tá o item D, né? Se eu não me engano. Gabarito. Tá errado, tá? Não entender não. É o item C, beleza? É o item C. A D, ó. A amortização de empréstimo ou financiamento concedido ao servidor. Pessoal, o empréstimo o servidor faz se quiser, né? Não é obrigado não. O cara tá empescoçado, né? Vai lá no Bradesco e faz lá um empréstimozão, né? De 100 mil conto e até o fim da vida tá empescoçado com o Bradesco, tá? Mas não é obrigado não. Ele faz se quiser. Tá? Então a questão diz, ó, desconto para imposição legal, obrigatória, tá? E o item D é imposição facultativa. Eu faço empréstimo se quiser e se fizer vai descontar todo mês, né? Empréstimo, na verdade, consignado que chama, né? Então o D está errado, tá? Não é o item a marcar dessa questão. Gabarito é o mesmo item C. Por imposição legal, todo servidor público contribui à previdência para no final da vida se aposentar. E 15 último de hoje. Marcos é servidor público efetivo de quadro de pessoal do IBGE. Recentemente solicitou a concessão de determinada licença remunerada e teve seu pedido negado pelo setor responsável, sob a alegação de que precisará cumprir 5 anos de efetivo exercício para obter a licença. Com base nas informações mencionadas, é correto concluir que Marcos solicitou licença. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Aqui, ó, se você não lembrar do artigo da lei, tá? Que é a lei 8.112, você vai pela lógica. Qual é a lógica aqui, ó? Vamos lá. Item A. Paternidade. Será que eu vou esperar 5 anos para ter paternidade? Claro que não, né? Meu filho nasceu, eu posso ser, como é que chama? Eu posso não ser estável no serviço público ainda, tá? Eu posso ser ainda no estágio, eu posso estar, que eu posso ter ela, tá? Nasceu o filho, 5 dias, tá? Para o homem, tá licença. A mulher, 120 dias de maternidade, por mais 60. Mas não vai esperar 5 anos para ter, não, tá? A questão pede uma licença que espera 5 anos de efetivo exercício para obter ela. O item A, paternidade, não é, tá? Quando o filho nascer, certo? Você pode ter, certo? A sua licença de paternidade, que é de 5 dias nos termos da Constituição. Item B, serviço militar. Será que, por exemplo, tá? O Brasil entra numa guerra, tá? Com um estado aí, né? Um outro estado, tá? Afeganistão. Imagina, Deus me livre, né? Afeganistão, tá? Será que eu vou esperar que o servidor complete 5 anos para ir para a guerra? Não, tá? A licença é quando houver necessidade, ok? Quando você for convocado, vai ter que cumprir, né, a licença de serviço militar. No caso, os homens, né? As mulheres não. Então, item B também está errado, tá? Item C, licença para capacitação. Essa sim, tá? Essa aqui, se você quiser se licenciar para fazer um curso, tá? Um mestrado, doutorado, você pode fazer. Mas após o quê, ó? 5 anos, tá? Fica estável, fica mais 2 anos após a estabilidade e depois é que vai para a licença capacitação. Por quê? A licença é o quê? Remunerada, ok? Então o Estado vai te pagar para você ficar em casa estudando, ok? E mestrado, doutorado. Então aí, ó, a lógica impera aqui, gente. Essa licença você não vai esperar, né, o estágio e nem vai esperar o estágio e vai ficar mais 2 anos para de fato aí, certo, tirar a licença para a capacitação. E o D, né? Por motivo de doença na família? Não. Se houver doença, tá? Se você for estável ou não, você vai poder tirar a licença por motivo de doença na família. Professor, onde é que tá isso aí? Ó? Isso está lá no artigo 80, tá? 80 da lei 8.112 de 90, ok? Barra 90. São as licenças do servidor. Mas aqui, resolvi pela lógica, tá? Vi aqui que a lógica imperava. Ou seja, eu não vou esperar 5 anos para ter paternidade, para serviço militar e nem por doença na família, tá? A única que sobrava é a licença por capacitação. Ou seja, né? Você só pode tirar ela após 5 anos de servidor efetivo. Tá ok, gente? Pessoal, mais uma vez, tá? Perdoe pela minha voz, tá? Eu tô péssimo hoje aqui da voz. Me esforcei aqui, tá? Para dar a aula, tá? Terminar as questões. Obrigado por tudo, né? Tamo junto aí. Boa prova a vocês, tá? Boa preparação. Continue, tá? Continue e faça o melhor de vocês, que eu vou estar aqui orando para que vocês possam fazer uma boa prova, tá? Obrigado, tamo junto. Até a posse, né?